E qual lado da família deles está vivo? Quem da família deles é vivo? É de se perguntar, né? É de se pensar. Quem engravidou a esposa do Zac, né? Como a Sara Salvatore se recuperou, né? E tal. É uma coisa de se pensar, assim, que eu tava pensando nisso. Aparentemente, a Sara Salvatore, além do Damon, foram os únicos que sobreviveram. A Sara e o Damon foram os únicos que sobreviveram da família Salvatore, né? Que se conhece na série. Aí eu penso assim, é muito viagem, mas o que vocês acham? Vocês que viram a série, eu tenho que reassistir pela milésima, trilésima vez para entender, porque tem muita coisa que eu não lembro. Mas o que vocês acham sobre isso? Tô soltando essas perguntas para vocês porque é curioso, né? Essas coisas assim, né? Porque tu não sabe. Porque até então o Damon e o Stefan não tinham irmãos, né? Eram só eles dois. E quando eu digo irmãos, eu quero dizer irmãos biologicamente, né? Biológicos, porque eles tinham, no caso a Lily Salvatore, adotou os hereges como seus filhos e abandonou o Stefan e o Damon, né? Deixo essas questões para vocês, para a Bruninha responder para nós. Então, né, eu vou falar aqui, vou responder as perguntas do pessoal. Para vocês se encaixarem. Eu tô achando com base na minha teoria como bruxa. De fato, vampiros e lobisomens não existem na forma literal. E tem rituais que a pessoa usa para pegar a essência deles. Mas no universo de vampalidades e fantasia, então vamos ver, né? Assim, eu acredito que o tiozão Isaac, o Isaac do Diário de Vampiro, o tio do Damon e do Stefan, na verdade, não seja parente biológico. O que aconteceu? Eles tiveram que contratar ele para não serem passados como doidos, né? Como você vai envelhecer, viver para sempre e não tem ninguém para afirmar sua teoria, né? Porque você seriam passados. Aí ele tem uma mulher negra, uma mulher chamada Helena. E essa mulher, ela morreu. Sim, ela morreu. Mas o ponto que eu acho aqui que vai é que não foi. Eu acho que foi meio que um ato de vingança. Mas eu acho que é porque a mulher ela teve um relacionamento secreto ou com o Klaus ou com o Damon. E eu acho que o Klaus era aquele tipo de homem que pegava qualquer tipo de mulher, porque era força de lobo, e vibrava com a metade vampiro, né? Então ele devia pegar ela muito, transar, né? E a gente não sabe quantos filhos o tio deles tinham. Então, eu tenho uma teoria. Que de fato, a menininha, de fato, assim, o Zack, ele começou a perceber fatos estranhos. Que todos os filhos que eles tinham, que não apareceram, que estavam com outros parentes, não eram parecidos com ele. Não na forma, gente, é lobisomem, essas coisas assim. É da aparência mesmo, porque a mulher, a Sara Salvatore, é negra retinta, né? O Klaus é branquelo, né? Klaus é branco, veio de uma origem europeia, então a criança ia parecer diferente. E o que aconteceu? Eles tinham esse relacionamento meio que seduzido pela força do vampiro do Klaus e também com a força de lobisomem que ele tinha. Eles procriavam. Chegou um tempo que o marido começou a suspeitar, porque as crianças não eram.
podiam ser parecidas com ele, mas não tinham muita coisa com ele. Tinham dons sobrenaturais, que eles não teriam nem dele nem dela. E que a esposa dele ficava, às vezes, horas fora, dias, viagens fora de casa. E o que aconteceu? Ele foi juntando as peças. E assim, eu não sei a diferença de idade disso, mas eu acho que como o relacionamento deles foi fogo, foi tenso, terminou do jeito que foi, eu acho que de fato teve muita paixão, muito relacionamento, muita coisa. E o que aconteceu? Klaus, como tipo lobo alfa, não gosta de usar camisinha, né? Então, e mesmo se ele usasse camisinha, gente, os lobisomens, eles procriam, tem uma fertilidade, ó, impressionante. Então, o que aconteceu? Eles tiveram, sim, muitos filhos, eles sim tiveram filhos, só que eles escondiam. E o Zé, que ele viajava para alguma coisa assim. Então, a mulher mentia ou o Klaus hipnotizava. Só que chegou no ponto que uma mulher vive assim, que a mulher vive assim, que pensa, ai, eu vou desistir, eu vou falar a verdade com meu marido, porque eu quero ficar com o Klaus, porque a gente já tem criança demais. E o que aconteceu? O fator é que foi. O Klaus e ela foram pegos na cama. Foram pegos na cama pelo Isaac. E o que aconteceu? O Isaac ficou furioso e teve que ser contido. Só que a mulher grávida sobreviveu. Só que a criança, nunca foi parecida com eles por conta disso. Então, de fato, é uma teoria. E agora, o que vocês me deixam? Júlia, amiga, tu fez muita teoria. Bom, gente, tudo bom com vocês? Eu queria falar um pouco sobre a série Diário de um Vampiro e algumas teorias que me surgiram assim de pensamentos ligados à família dos irmãos Salvatore. Primeiro, quem da família do Damon e do Stefan vendeu o Damon na quinta temporada pro Maxfield, né? Pro Wes Maxfield. O primeiro tópico que eu queria discutir. Segundo tópico, como o Zack existiu como sobrinho dos irmãos Salvatore se eles não têm irmãos?